Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje, ainda continuando a sequência de vídeos sobre o Afeganistão, já que a zona lá parece que não vai acabar tão cedo, vamos falar um pouquinho sobre o Estado Islâmico K. O que é isso, de onde surgiu, por que tem esse nome. Como vocês todos estão acompanhando já há um bom tempo, a situação no Afeganistão ela é caótica. Nessa semana, o último soldado americano saiu do país e agora eles estão por conta própria, O Talibã controlando o país. Resta saber se o Talibã vai receber reconhecimento de outros países para além da China e da Rússia, como que isso vai modificar um pouco a percepção de vários países do mundo, se os Estados Unidos vai liderar uma coalizão que não vai reconhecer o governo talibã, que é algo bem natural. Agora, em cima disso, o Talibã ele já começa o seu novo governo com um inimigo muito intenso, apelão e perigoso dentro do seu território, e se trata do Estado Islâmico K, ISIS-K. E o que é o ISIS-K? O ISIS-K ele foi formado em 2015 e ele basicamente é um grupo dissidente do próprio Talibã, mas também com integrantes que vieram do Paquistão, ex-integrantes da Al-Qaeda e de um grupo criminoso que é oriundo do Talibã e que atuava no país mais focado para o crime, para o tráfico de drogas. O Estado Islâmico, formado em 2015, ele tem uma visão bastante diferente da visão talibã em relação à imposição das leis islâmicas no qual eles acreditam. Enquanto os talibãs são hanafistas, os membros do Estado Islâmico K são salafistas e eles têm uma visão meio megalomaníaca de instalar um califado global salafista a partir do território do Afeganistão. Essa é uma outra importante diferença entre os dois. O Talibã ele não tem interesse para além das bordas das fronteiras do Afeganistão. O interesse deles é estabelecer a sua visão de governo, a sua imposição das leis religiosas no país e ficar por isso mesmo controlando o Afeganistão sem ninguém de fora chegar para encher o saco deles ou para modificar a forma como eles maltratam a população e cuidam do governo. Agora, o Estado Islâmico K tem uma visão um pouco diferente. A partir do Afeganistão, e numa visão que é muito similar, até porque eles são afiliados ao Estado Islâmico original, que nós vimos na Síria há um tempo atrás, é de expandir para além das fronteiras do Afeganistão e estabelecer um califado global. Desde 2015, o Estado Islâmico K ele controlou e conquistou 2 províncias dentro do Afeganistão. As 2 províncias ficam no leste do país. Elas são pouco habitadas e até esse momento o Talibã evitou fazer qualquer tipo de ação nesse país, até nessa região do país, até porque eles estavam muito envolvidos no avanço pelo território, na conquista de territórios e focando na chegada na capital Cabul, à medida que as tropas americanas saíam, e eles entendiam que o exército afegão era muito fraco para conseguir combatê-los de uma forma eficiente. Hoje, o Estado Islâmico K tem aproximadamente 5.000 guerreiros, 5.000 combatentes. Esse número vem aumentando sistematicamente porque, à medida que o Talibã vai soltando alguns prisioneiros talibãs que foram presos pelo governo afegão e também com a ajuda de tropas americanas, nem todos esses guerreiros do Talibã que foram presos, eles estão se juntando ao Talibã. Muitos deles estão ali na surdina, indo para essas províncias e se juntando ao Estado Islâmico K, ao mesmo tempo que eles estão aumentando o trabalho de recrutamento no Paquistão, com o objetivo de chegar a 10.000 combatentes até o final do ano. A partir daí, eles vão aplicar a estratégia deles de tentar ampliar um pouco a sua presença dentro do território afegão, conquistando mais províncias e deixando de agir naquele reduto específico no leste do país. Entre 2015 e hoje, o Estado Islâmico K já promoveu inúmeros ataques. Ficou muito famoso por esse ataque que eles fizeram no aeroporto de Cabul recentemente,
onde morreram várias pessoas, inclusive vários americanos, mas desde 2015 eles vêm promovendo vários ataques contra o Talibã, no qual eles acusam de desvio religioso, a partir do momento que eles entenderam que quando o Talibã iniciou as negociações com o governo americano, inclusive a negociação com o governo Trump, que acabou resultando na soltura de 5 mil prisioneiros talibãs que estavam aprisionados, o Estado Islâmico K percebeu que já não dava mais de nenhuma forma para ficar alinhado com esse grupo, já que eles estavam ficando na visão do Estado Islâmico K meio moles e não mais representantes firmes da visão fundamentalista que o Estado Islâmico K tem. Além disso, seus ataques não ficaram restritos apenas ao Afeganistão, fazendo também vários atentados no Paquistão, principalmente focando em muçulmanos xiitas, no qual eles consideram hereges e que não são verdadeiros muçulmanos. Agora, o nome Estado Islâmico K, ou ISIS-K, possui esse K porque quer dizer Khorasan. Khorasan é o termo no qual persas e árabes, durante a Idade Média, se referiam às províncias muçulmanas do leste, no caso onde hoje nós encontramos Afeganistão e Paquistão. Então eles adotaram esse nome Estado Islâmico K e, sendo afiliados logisticamente, estrategicamente, principalmente conceitualmente do Estado Islâmico que nós vimos há alguns anos na Síria, o Estado Islâmico K já recebeu 100 milhões de dólares do Estado Islâmico original para expandir suas atividades na região. E como que o Estado Islâmico K gera toda essa instabilidade para o Talibã? Primeiro que o Talibã ele já começa o governo tendo um inimigo caseiro, e principalmente um inimigo que conhece as estratégias do Talibã porque possui métodos praticamente idênticos de combate, ou seja, uma guerrilha lenta, sem pressa para ganhar e utilizando muito terror, ataques contínuos, periódicos, mas com pouquíssima capacidade de serem detectados a curto e médio prazo. Agora, para a região, o Estado Islâmico K ele traz um tipo de preocupação nova. E um dos países que se encontram mais preocupados no momento é a Índia, porque a Índia ela já sofreu ataques similares de grupos terroristas, muitas vezes, segundo a visão indiana, patrocinada por grupos paquistaneses, e hoje eles entendem que o Estado Islâmico K possui células suficientes, não só no Afeganistão, mas também no Paquistão, para promover atentados similares na Índia. Pior, sabendo que o Estado Islâmico K vai buscar cada vez mais recursos financeiros para poder ampliar a sua capacidade, a sua força de combatentes e se expandir pelas fronteiras das províncias afegãs e também entre outros países, a inteligência indiana teme que o Estado Islâmico K acabe sendo uma espécie de grupo terrorista de aluguel, onde diversos outros grupos que têm interesse de promover qualquer tipo de caos em países da região contratem o Estado Islâmico K para fazer esse tipo de operação e, inclusive, assumir a autoria. É importante para qualquer grupo terrorista chamar bastante atenção da imprensa para que isso acabe atraindo mais combatentes para as suas forças. Por isso que o grupo não vai hesitar em assumir a autoria de vários atentados, uma vez que eles entendem que isso é o chamariz principal para atrair novos combatentes. Fala-se também de uma relação entre o Estado Islâmico K e o Estado Islâmico do Turcomenistão do Leste. Essa unidade entre os dois, que ainda não é muito clara como funciona, ela acaba sendo um grande perigo para a China. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, as relações entre China e Talibã só começaram a progredir a partir do momento que o Talibã resolveu cortar os laços com o Estado Islâmico do Turcomenistão do Leste, que tem vários guerrilheiros uigures dentro das suas forças e são totalmente contra o Estado chinês por conta do que o Estado chinês faz com os uigures na província de Xinjiang. O problema não é simplesmente o Talibã abandonar e largar o Estado Islâmico do Turcomenistão do Leste de mão, até porque vários soldados de categorias mais baixas do Talibã
ficaram profundamente decepcionados com a liderança em Cabul e decidiram se juntar ao Estado Islâmico K, entendendo que eles são leais à causa primordial. Essa lealdade envolve uma relação com o Estado Islâmico do Turcomenistão do Leste. Então, o temor da China é que eles promovam ataques na região, ataques não só na fronteira com a China, mas também dentro do território chinês, como que ocorreu há alguns anos na província de Xinjiang, no qual eles assumiram a autoria, o Estado Islâmico do Turcomenistão do Leste. Então, essa mudança grave na balança de poder e na geopolítica local coloca vários países em alertas. Um é a Índia, como foi mencionado, o outro é a China, o próprio Afeganistão, porque o Talibã agora está vendo um inimigo praticamente idêntico no modus operandi ao que ele tinha, e o Paquistão, que está no meio de toda essa zona, ora ajudando, ora atrapalhando, mas não deixando de ser um alvo para qualquer tipo de ação que busque chamar a atenção. Então a situação vai ficando cada vez mais complexa, existe esse personagem novo, Estado Islâmico K, que eu sinceramente espero que nós não escutamos mais sobre eles no futuro. A tendência é que não seja isso, a tendência é que nós vamos continuar ouvindo, porque eles hoje encontram um terreno fértil para praticar todos os tipos de absurdo que podem fazer para chamar a atenção e ampliar os seus poderes dentro do Afeganistão. Vamos ficar por aqui, um abraço a todos, deixem seus comentários e até a próxima semana.